Testando. 1, 2, 3, 4. Iniciando as transmissões aqui novamente. Bem-vindos mais uma vez ao Luta do Monge. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E o negócio é o seguinte, mano. Nem sei como é que eu vou falar isso daqui, viu? Mas hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre religião, cara. Sobre religião, e eu vou tentar ser menos polêmico possível. Vou tentar. Não garanto nada, né? É assim, cara, quando você... antes de mais nada, teve uma pessoa aí que colocou nos comentários aí, falou que do que eu tenho medo, né? Do que você tem medo? Por que você não mostra a sua cara? Eu não tenho medo de nada, cara. Não tô devendo nada pra ninguém, não tem motivo pra eu ter medo. É que eu não gosto de excesso de exposição, não tem necessidade disso. Eu posso muito bem interagir com o meu público sem ter que me expor, né? Onde está escrito isso, que eu sou obrigado a me expor, né? E eu gosto das minhas máscaras, cara. Eu acho um toque, uma pitada diferenciada, entendeu? Então é isso, não tem nada a ver, não tem nada demais. Só pra deixar frisado. Então, voltando ao assunto aí, gente. Religião, cara. Para ser mais específico, os evangélicos. É complicado, né? Porque, tipo, às vezes as pessoas costumam falar, né, dos muçulmanos e tal, mas eles confundem, né? Porque nem todo muçulmano é um fundamentalista, um radical extremista, né? E eu acho, cara, que até tipo assim, os cristãos não fazem isso, né? Mas existem alguns que costumam até julgar e condenar as pessoas. Culpam, julgam, depois condenam as pessoas. Eu já vi muitos evangélicos fazerem isso. Entendeu? Eles têm aquela visão meio que de privilegiado, sabe? Tipo, porque estão dentro da instituição, porque seguem a doutrina. Então, tipo, eles têm mais ou menos uma visão de que nós estamos salvos, nós somos os escolhidos, e os que não pertencem, né, já estão condenados, né? Não estou generalizando, mas tem muitos que são assim. Qual a diferença de um fundamentalista lá, do muçulmano? Diferença nenhuma, entendeu? Porque a visão extremista também é a mesma, cara. E é assim, cara, eu não entendo, sabe? Porque, tipo, os crentes, os cristãos, isso que eu falo, cara, não bata no peito e traga orgulhe-se de dizer que você é cristão, de que você é evangélico. Apenas seja melhor, cara. Ouça, leia, né? E coloque em prática os ensinamentos de Jesus na sua vida e seja melhor, cara. Não seja um religioso, seja melhor. Se a humanidade colocasse pelo menos, sei lá, uma pequena fração dos ensinamentos de Jesus em prática, cara, nós não estaríamos do jeito que nós estamos.
caminhando pro abismo, entendeu? Por exemplo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí, total empatia, cara, é se colocar no lugar do outro, coisa que a maioria não anda fazendo hoje em dia, né? Eu sempre falei, cara, que aqui, cara, aqui quando eu falo, não tô me referindo a esse espaço aqui, minha casa não, que essa daqui nem é minha casa, é uma casa alugada, é um local no qual eu habito, né, por enquanto. Aqui que eu falo é essa dimensão, essa chamada planeta Terra, né, esse plano no qual nós estamos e habitamos por enquanto também. Não é um local comparado às regiões celestiais, é um local caído, não está em cima, está embaixo, cara. E aqui, cara, nós vivemos numa condição miserável, bicho. Sabe por quê? Porque nós não sabemos genuinamente o que são o estado e as sensações mais poderosas que existem, cara, né? E o sentimento mais forte que existe, por exemplo, o amor. Não, a gente não conhece o amor na sua plenitude, cara. Que nem o amor de Deus, que é incondicional, por exemplo. Não depende de... não espera nada em troca. O amor que a gente conhece aqui, ele é... cara, é troca de interesses, bicho. Uma troca de interesses, não é... tipo... não é incondicional, não é o ágape de Deus. Entendeu? Então a gente não conhece o amor na sua essência mais pura, né? Já começa por aí, cara. E depois vem a felicidade, cara. A felicidade também aqui, não pode falar que a gente... nós conhecemos a felicidade também, nós temos a felicidade. Nós temos momentos felizes. Mas conhecer mesmo a felicidade, né, total, plena e na sua mais profunda, né, essência também, a gente não conhece, cara. Não conhecemos, entendeu? Ninguém é feliz o tempo todo, cara. Então, mano, já começa por aí, entendeu? Só que o que eu quero dizer, no caso dos crentes, é o seguinte, cara, que muitos deles, assim, os cristãos, eles dizem que a Bíblia é o manual de conduta deles, né? Eles dizem, né? Mas muitos não obedecem o que está na Bíblia. Porque quando tipo assim, quando o que está escrito na Bíblia, os ensinamentos, né, a orientação, a direção, bate, colide com as vontades da pessoa, aí a pessoa prefere fazer as suas próprias vontades do que fazer o que está escrito na Bíblia, que deveria ser o seu manual de ser, seu manual de conduta, cara. Os muçulmanos têm um Alcorão, e eles têm que seguir o que está lá, cara, fielmente, bicho, né? Os caras são fiéis à religião deles. Tanto é que não importa onde eles estejam, né, no trabalho, ou seja lá onde for, 5 vezes, eu acho que é 5 vezes ao dia, eu não sei, eu tô falando aqui, mas eu nem posso estar falando besteira também. Algumas vezes ao dia eles dedicam para
prestar culto, fazerem as suas orações e tal. Eles pegam, né, os seus tapetinhos, colocam nas costas, vão lá e, né, fazer as suas... Vai criticar os caras, tem que ver os extremistas lá, sim, né? Lógico, né? Mas quem segue a sua religião com disciplina, cara, não tem que ser criticado. Outra coisa é que a maioria dos evangélicos também, os crentes, não respeita a religião dos outros, cara, né? Não respeita budismo, não respeita religiões africanas, os muçulmanos, né? Para eles é tudo, né? Para eles são tudo paganismo, né? E aí, cara, voltando aí ao comportamento, né, do supostos cristãos, é que o humanismo secular, cara, tá dentro do sistema religioso também, bicho. O humanismo secular é o quê? Ele fala que o homem é o centro de tudo, né? Que o homem cria suas regras, né? Ele rege o seu próprio mundo ali e não precisa de Deus. Não precisa das leis de Deus, não precisa dos conselhos de Deus, não precisa das leis de Deus, não precisa de nada disso, né? O homem é autossuficiente para controlar seu próprio destino e reger seu próprio mundo ali, cara. Então isso é o humanismo secular. E os crentes, cara, por incrível que pareça, fazem isso também, mano. A partir do momento que eles começam a fazer suas próprias vontades e não fazer o que está escrito na Bíblia, que deveria ser o manual de conduta deles, cara, que é tipo não agradar a si mesmo, né, e ao seu ego, a sua vaidade, né, e para agradar o que? A Deus, né? Não é assim que deveria. Eles não querem ser como Jesus. Jesus, ele procurava agradar a Deus o tempo todo, andar em comunhão, em sintonia com o Pai. Não é isso? Pelo menos o que eu entendo da Bíblia, a mensagem que é passada é essa, cara. Cristão, né? Igual a Cristo, né? O nome já fala, cristão, igual a Cristo. O apóstolo Paulo falou lá, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Tem uma passagem também lá, acho que é Eclesiastes, alguns capítulos e versículos eu consigo gravar até, acho que é Eclesiastes 12, 13, né? De tudo que se tem ouvido, né? Eu acho. O fim é esse, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, né? Porque esse é o dever de todo homem, né? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, né? Até aquelas que estão em oculto, né? Quer sejam boas, quer sejam más. Então, cara, é isso, velho. Tá falando do dever de todos os homens, entendeu? Principalmente daquele que se diz cristão, entendeu? Mas eu não entendo, cara. E outra, cara, se for pra estar numa igreja desse jeito, bicho, eu prefiro não estar, mano. E seguir direitinho ali, ó. Ser fiel. Porque senão, cara, você não tá na verdade. Deus é a verdade, cara. Então você tá na mentira, bicho. Se você não é a verdade, você é a mentira, cara. Se você prega uma coisa que você não vive, então você está na mentira, você não está na verdade. Deus é a verdade, cara. O diabo é a mentira, mano. Você não é filho de Deus, você é filho do diabo, cara. Se você é filho de Deus, você tem compromisso com a verdade, bicho. Entendeu, cara? Tem muita gente que não gosta de falar e outros
muito menos de ouvir essas coisas. Mas, mano, eu nunca tive medo de falar não, entendeu, cara? Porque isso aí sempre me incomodou, cara. Eu prefiro não fazer parte de instituição nenhuma, nem igreja nenhuma, cara. Justamente por causa dessas coisas, tá ligado? Mas não é por causa disso, cara, que Deus não tá comigo. Eu quero ver quem vai provar o contrário de que Deus não tá comigo. Entendeu? De que eu não tenho fé nele. Entendeu, cara? Então é assim, bicho. Eu prefiro não estar no meio desse rebanho aí, cara. Porque esse rebanho aí, a maioria é tudo lobo disfarçado de ovelha. Beleza, gente? Desculpa aí o desabafo aí. Lembrando que eu não tenho nada contra a religião dos outros. Essa é apenas a minha visão com base nas coisas que eu já vi e ouvi, cara. E outra coisa que eu falo, conselho para vocês que vão à igreja: leiam a Bíblia, viu? Não fiquem apenas engolindo aquilo que o pastor vomita pela boca dele, não. Confronte, vai lá e veja se aquilo que o seu pastor está falando está escrito na Bíblia. A maioria acaba sendo cúmplice dos erros simplesmente porque tem preguiça de ir lá e estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Entendeu? Simplesmente prefere ouvir a falácia dos outros, né? Como se Deus não tivesse dado inteligência, né? Para cada um utilizar a sua e o seu senso crítico, enfim. Beleza, gente? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, ajude-nos a espalhar a palavra, beleza? Novamente, quero deixar bem claro aqui de que a minha intenção não é ofender ninguém, nem criticar a religião dos outros. Simplesmente estou falando sobre comportamento aqui. Beleza? Porque às vezes a pessoa chega na igreja e ela acaba em busca de ajuda e acaba sofrendo uma decepção pior do que quando ela não estava na igreja. Talvez essa pessoa fique numa situação até pior, né? Em um estado até pior do que ela estava, por ter sofrido uma decepção no local onde ela nunca imaginaria, né, que ia se deparar com certos tipos de situação, de comportamentos, né? Embora nós temos que olhar para Deus, não para os seres humanos, mas as pessoas que estão novas nesses lugares, nessas denominações, nesses templos, nessas instituições, não tem esse discernimento, né? Não tem sabedoria. Beleza? Vou ficando por aqui por enquanto. Fiquem todos com Deus. E fui. Deus abençoe a vida de vocês.